Relatório de conformidade técnica. Em qual área? Porque isso aí eu acho que é mais para a área de engenharia. Na área de grafo, nunca vi. Nem na área de grafo, doc, relatório de conformidade técnica. Seria para... Não, pode ser até para gráfica? Seria alguma coisa relacionada à gráfica? Eu não entendi muito bem o contexto de como você pediria isso. Me explica melhor, e quem for da grafo, se souber aí, se tem, se existe, porque eu não tô sabendo de nada nesse sentido. Pelo menos nunca vi no manual de boas práticas. Mas como o povo anda inventando cada coisa por aí que dá até medo, então é só sem falar. Essa sua pergunta foi super interessante e levantou uma polêmica aqui. Então eu respondi, eu nem sabia, porque aqui no Tribunal do TJDFT não tem isso. Então eu descobri que no TJ do Paraná tem. Descobri um modelinho para essa solicitação. Mas eu vou falar o que eu acho sobre essa solicitação. Porque eu não acho que ela deva ser obrigatória e eu não acho que deva ser através de um juiz. Quanto à técnica, não. O que o juiz pode avaliar em um perito é se ele entregou dentro do prazo, se ele teve uma boa redação, se ele respondeu todos os quesitos, o que está no CPC, no 473 do CPC. Agora, se ele está de acordo com a técnica, eu não acho bom um juiz dispor sobre isso. Por que eu não acho bom? Porque eu já vi muita picaretagem e muito bem ilustrada. E teve juiz que caiu. Eu vou contar mais sobre isso. Eu tô acompanhando um caso de uma discussão entre dois peritos. Um perito fez um trabalho dizendo que uma assinatura estava sobre a pauta. E aí, o assistente técnico, que não tinha compromisso com a verdade e mentiu, falou que a assinatura estava por baixo da pauta. E aí, o que ele utilizou para falar que a assinatura estava debaixo da pauta? Uma cópia. Uma digitalização. Uma digitalização. Quem é perito sabe que não tem como você verificar características se está sobre ou sob a pauta através de uma digitalização. Só que ele fez o seguinte, ele utilizou o foto forense, ele utilizou aquelas ferramentas de brilho, de contraste, e demonstrou imagens lindas, e convenceu a desembargadora que o trabalho dele estava correto. E o trabalho dele está errado, tecnicamente está totalmente errado. Ele colocou imagens lindas do foto forense, do Forenscar, mas aquelas imagens não dizem respeito a assinatura estar sob ou sobre a pauta. Só são bonitas mesmo de se demonstrar. E a pauta, por ser mais escura, o que acontece? Ela aparenta estar sobre a assinatura, ou seja, aparenta ali que a pauta, por ser mais escura, ela sobressai na imagem. E aí o assistente técnico utilizou isso para a desembargadora e a desembargadora comprou aquele parecer como sendo a verdade. E o perito judicial, que é meu colega, que pediu assistência e que eu estou do lado dele nessa, ele tá revoltado porque o assistente convenceu a desembargadora e o assistente está errado. Eu digo isso porque eu sei, eu vi. Assim como essa aberração, estão comprando outra aberração, que é da tabelinha de convergências e divergências. Então tem várias aberrações que se vendem muito bem, que são muito bonitinhas de se ver. Tá lindo, nossa, matemática exata, exatamente o erro. Mas não condizem com a verdade e tem muita gente comprando uma coisa que é errada, que tá fora da técnica. E eu vejo isso sendo vendido como sendo super certo. E não é. E eu que tô dentro da técnica, eu fico chocada com o que está acontecendo. Então, por isso que eu acho que quem é da técnica é da técnica. Quem não é, não deve adentrar a ela sem que tenha estudo. Entendeu? Então, por isso que, vendo essas aberrações e ficando revoltada com isso, eu não acho que uma pessoa sem a técnica deva dispor sobre ela. Teve até gente que perguntou assim, mas Jaque, se não teve impugnação é porque tá certo. Não necessariamente. Já vi gente que não tinha grana para assistente técnico e o advogado não sabe impugnar. Então, não é porque não teve impugnação que tá certo. Às vezes a pessoa só não tinha dinheiro para contratar um assistente técnico, um parecer técnico. Apenas isso. Não é porque a pessoa tá certa, não. Ou às vezes não teve impugnação, porque quem tinha assistente técnico, o assistente técnico só vai se manifestar se tiver contrário à parte que o contratou, não a favor. Então, assim, vocês já pararam para pensar que às vezes erros estão sendo chancelados por juízes que às vezes não entendem que aquilo é um erro, porque não teve questionamento, porque a parte entregou dentro do prazo, porque ele achou bonito o laudo. E aí chancelam, batem um carimbo num erro. Isso tá acontecendo, gente. Isso tá acontecendo. Vamos supor, eu até vi recentemente uma matéria da Mayra Card, ela tava falando que ela zerou o DNA, ela mudou o DNA dela com a dieta de mudar o DNA. Eu não sou da medicina, mas eu sei que DNA não é uma coisa que se mude, né? Acredito que não seja. Mas eu vi uma amiga minha que é da biomedicina esculachar com essa reportagem. Você imagina se eu, que não sou da área, falo, opa, dá pra zerar o DNA, que maravilha, com uma dieta. Então, tem gente que às vezes inventa umas coisas e o povo cai. A Mayra Card fez isso, pra mim foi uma coisa que eu não acreditei. Mas eu até gosto de algumas coisas dela, mas nisso ela pecou. Aí eu acho que ela tá equivocada, pelo menos porque eu vi uma pessoa técnica dizer a respeito. Mas se eu não soubesse, eu poderia cair nessa. Olha só.
Tem muita abobrinha se passando por verdade. Então, tendo em vista isso, eu acho que uma pessoa fora da técnica não pode apreciar algo que é técnico, científico. Então, eu não sou a favor de um juiz, apesar do juiz ter muito conhecimento, ele passou um concurso foda, mas ele não tem a técnica. É a mesma coisa que fala assim, juiz, diz aí se o médico acertou ou errou. Se ele não é médico, como que ele vai dispor sobre medicina? É por isso que ele chama um perito. É justamente pra esclarecer algo técnico. E aí você fala assim, não, vê se ele fez a técnica certa. Como que o juiz vai saber? Entendeu? Então eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o juiz pode dispor quanto a prazo, quanto a boa legibilidade da PS. Mas quanto a estar certo cientificamente, tecnicamente, eu não acho adequado. Eu acho que isso vai chancelar muitos erros.